As baixas da batalha? Quase todos no Império Eru haviam morrido. Aproximadamente 70 milhões de pessoas se tornaram as vítimas da batalha. Os únicos sobreviventes do Império Eru eram aqueles especialistas que haviam sido enviados como reforços no campo de batalha com os demônios. Ou seja, foi uma aniquilação total. Tudo foi dizimado. Vários deuses que ouviram essa notícia ficaram inquietos. O governante da Gula desceu nesta terra e sabiam que uma grande batalha iria eclodir em breve. Uma batalha que abalaria todo o continente de deuses. O governante da Gula ia forçar aqueles deuses a se moverem. O custo disso foram as inúmeras vidas dos mortais. Todo o continente sentiu uma guerra entre deuses se aproximando. Ninguém mais conseguia impedir. Skin se moveu e destruiu um país grande em apenas um dia. Ninguém estava preparado para isso e todos estavam para serem afogados nesse poço da destruição. Todo o Império Eru foi completamente limpo. Naquele momento, ainda estava coberto por uma enorme cúpula de escuridão com incontáveis olhos carmesim dentro. Esta cúpula cobria centenas de milhares de quilômetros e atingiu a altura de 20 mil metros. As forças externas não sabiam o que acontecia lá dentro. Eles só sabiam que o governante da Gula lançou um ataque feroz. Skin sentou-se no trono e dezenas de pessoas se ajoelharam à sua frente. Essas pessoas eram seus súditos e estavam dispostas a segui-lo até o fim. Esta terra é nossa. Está brilhando depois de uma limpeza. O Império Eru era tão forte quanto os rumores diziam. 3 de seus deuses poderiam ser considerados de elite. Eles me surpreenderam com sua força. Skin murmurou enquanto apoiava o queixo na parte de trás da palma da mão. Ele levantou a mão e brincou com uma pequena bolinha de gude usando os dedos. Este não era uma bolinha comum, este continha mundos diferentes que estavam sob o domínio do Império Eru. Skin acidentalmente destruiu algumas na batalha, então esta foi a única que conseguiu salvar. Ele colocou a bolinha até a altura dos olhos e olhou com interesse. Olhando para isso, não pude deixar de me lembrar de algo que ocorreu há alguns meses. Aquela ondulação na atmosfera o fez lembrar da situação desses mundos. Isso fez refletir sobre Imperium estar nessa mesma situação e haver até um mundo enorme lá fora. Um mundo, um espaço, que pudesse conter a presença dos deuses. Se isso fosse verdade, a situação mudaria. Os mortais não sabiam disso, mas Imperium tem os conceitos mais densos e difíceis. Achavam que isso era tudo no mundo. Ir para um submundo ou deveria dizer que o outro planeta era tudo. Eles nem sabiam que existiam incontáveis mundos. Assim como a bolinha em sua mão, continha várias dimensões. Essas dimensões eram chamadas de fronteiras. Primeiro era um mundo de partículas que também continha um espaço infinito, mas era tão fraco que mesmo as pessoas normais de Imperium não poderiam entrar ou então sofreria sua destruição. A segunda era chamada de região, que era de longe mais forte do que o mundo de partículas. Poderia abrigar pessoas normais de Imperium. Depois de região viria o que é chamado de palácio. Havia um número infinito de regiões dentro de um palácio. Esse era até que bastante decente, uma vez que poderia suportar recursos normais. Acima dela estavam as chamadas fronteiras que eram comprimidas em bolinhas como a na mão de Skin. Então, havia mundos externos que estavam acima das coisas que ele mencionou. Depois disso era algo chamado além. E acima, estavam as 13 dimensões chamadas de empíricas. Poderia até rivalizar com a mãe, mas não havia nenhum planeta dentro comparável a Imperium. É bastante interessante, né? Skin sorriu enquanto olhava para seu povo. Meu senhor, se isso é verdade, então que tipo de ser existirá em um mundo acima da mãe? Uma das pessoas perguntou curiosa. Não tenho ideia, se realmente existir, vai abalar todo Imperium. Skin sorriu ao abrir a palma da mão. Bem, vou trazer todo mundo aqui. Bum! Uma enorme quantidade de energia irrompeu de seu corpo. O céu rachou e inúmeras figuras saíram dele. Eles eram do reino que ele criou no passado para esconder suas forças. Embora nenhum tenha se tornado um deus, ainda havia um grande número de especialistas no Reino da Liberdade. O além é incapaz de conter a existência de um deus, então vocês não conseguiram alcançar a divindade. Neste momento,
eu os trouxe aqui para Imperium para que alguns de vocês avancem e outros fracassem. Skin sorriu ao olhar para a chegada das novas pessoas. O exército que passou inúmeras vezes cultivando agora chegou em Imperium. Ele virou a cabeça e olhou para o oficial de 8 círculos. Vou mandá-lo informar todas as organizações sob meu nome para darem início no plano. Não vou permitir nenhum atraso. Eu entendo, meu senhor. O oficial de 8 círculos curvou-se antes de desaparecer. A expressão de Skin ficou séria. Agora é o momento certo. Vou realmente completar meu objetivo, não importa o que aconteça. Ele sabia que havia obstáculos gigantes em seu caminho que precisava derrotar. Essas terras santas e países grandes seriam a maior ameaça para ele. Souta e Elise passaram pelo portal. Eles chegaram em um local enorme com pessoas vestidas elegantemente ao seu redor. Souta avançou enquanto examinava seu entorno. Olhou para baixo e viu um círculo mágico esculpido no chão. Saquei, há um círculo de teletransporte aqui. Eles apenas o conectaram a essas coordenadas e abriram um portal. O recurso necessário para deformar é menor, já que viemos do espaço sideral. Ele disse interiormente depois de uma observação cuidadosa. Elise olhou para suas mãos e murmurou, já faz um tempo. É como se uma pedra pesada fosse removida dos meus ombros. Acho que posso fazer tudo nesta terra. Souta olhou para ela e sorriu, a pressão da atmosfera de Imperium se foi. É natural sentir isso, já que a gravidade e a densidade de mana são menores das de Imperium. Viemos para um planeta ou dimensão? Elise perguntou. Planeta. Podemos chegar aqui se voarmos pelo espaço, mas isso levaria muito tempo. Para irmos para outra dimensão seria necessário quebrar o espaço ou qualquer outra preparação relacionada. Souta respondeu. As pessoas no salão se adiantaram e se curvaram para Souta e Elise. Saudações, mensageiro da deusa. Disseram respeitosamente. Todos têm etiqueta adequada e comportamento elegante, dando a Souta e Elise a impressão de que eram nobres. Souta deu uma olhada e perguntou, Vocês podem me informar sobre este lugar e suas identidades? Eu entendo, sua santidade. Uma do meio respondeu educadamente. Ela era uma mulher vestida com um lindo vestido branco e seus cabelos loiros em queda cobrindo seus ombros. Ela explicou que era a primeira princesa do reino Arsen. Ao lado dela, um homem de meia idade que se parecia com ela era o rei Cerzes do reino Arsen. O velho do seu lado esquerdo era o papa da igreja que adorava Atena neste mundo. Todos olharam para o chão, sem ousar olhar nos olhos de Souta. A aura que vinha de seu corpo não era nada santa. Era como se estivessem olhando para uma escuridão infinita que poderia engoli-los. É claro que Souta percebeu esse problema. Ele apenas comeu uma fruta de grau lendário e sua energia aumentou, então estava um pouco instável. Levaria alguns dias até que se acostumasse com seu poder atual. Bem, vamos embora, disse-lhe Souta. Eu entendo, por favor, me sigam, disse a princesa em tom educado. Bem, Astros nem tinha runas até completar essa missão relacionada a Alexander, então ele não tinha muita moral para comentar. Enquanto caminhava, a princesa contava-lhes o estado atual do reino Arsen. O reino era uma superpotência neste continente. Seu poderio militar era um dos melhores e apenas alguns podiam rivalizá-los. Isso traz lembranças. Reino Arsen e há outro no norte. Esqueci o nome, mas é um país comparável a este. Depois, há outro no sul que quer declarar guerra. Que mundo interessante! Souta sorriu em sua mente. Mas meu objetivo é no Mar do Diabo aqui neste mundo. Preciso fazer um desvio e visitar aquele lugar depois.